Vamos ter... Agora começa de novo. Começa de novo. Pessoal, a gente vai começar de novo porque ao vivo é assim, tá? E a Carol, na verdade, ela quis nos boicotar. Sim. E deixou nós sem som. Então, eu vou começar do início agora. Então, vamos lá. Sejam bem-vindas ao Conexão K. Eu sou a Karina Cubas. Estou aqui hoje com a minha convidada especial, a Fabiana Lúdica. A Fabiana que tem um currículo perfeito e maravilhoso. Ela é formada em farmácia, ela é mestre em neurociências e doutora em bioquímica, gente. Então, assim, Fabiana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Karina. Eu estou bem feliz em estar participando aqui do Conexão K. Então, já de antemão agradeço o convite para essa oportunidade tão especial. E eu fico muito feliz, Fábio, de você estar aqui trazendo esse projeto, né? Que eu já tenho acompanhado há algum tempo na mídia social, que eu acho que a mídia consegue trazer essa conexão, né? Sim. E você faz um trabalho muito forte para as mulheres, na parte de ansiedade, na alimentação, tudo isso. E eu gostaria, assim, que você contasse um breve relato de como começou, como que veio essa inspiração para esse projeto. Então, Karina, esse projeto se chama Neuronova, né? Neuronova, Neurociência e Wellness. E é uma ideia, na verdade, de duas neurocientistas. Então, eu tenho uma sócia nesse projeto, que é a professora Simone Mols, também neurocientista, assim como eu, e que tem um sonho em comum, que é levar a neurociência para o dia a dia das pessoas, e especialmente para o dia a dia das mulheres. Então, a Neuronova nada mais é do que um projeto, né, que tem como objetivo desmistificar a neurociência, traduzir essa linguagem científica, né, da ciência do cérebro para algo que seja palpável e que, especialmente, mulheres consigam aplicar lá no seu dia a dia para que tenham uma vida cada vez melhor, né, do ponto de vista psicológico, fisiológico, dos relacionamentos, né, melhorar a sua autoestima, por que não, a sua vida como um todo. Então, a ideia da Neuronova é justamente utilizar a neurociência como o centro, né, de todos os achados para que nós possamos encontrar a nossa melhor versão e assim viver a nossa melhor vida, né? Sim, e é assim, porque quando falamos em neurociência, é um termo que assusta nós leigos, né? Até falei, gente, eu falei que a Fábio tinha um currículo chique, e é chique, né? E eu fico muito feliz e, assim, orgulhosa por ser mulher, né, da nossa região, por conseguir chegar aonde você chegou, porque todo mundo está vendo hoje os resultados, mas ninguém sabe os perrengues também que você teve no percurso, né? Uhum. Então, eu fico muito feliz em saber que você faz um trabalho voltado para as mulheres, que é o meu público também. Sim. Então, é mais uma coisa em comum aí que a gente busca. Sim. E Fábio, me conta um pouquinho, você ganhou um título muito importante, um reconhecimento mundial aí, né? Que poucas pessoas talvez saibam, mas que eu acho que essa tua história vai inspirar muitas mulheres também. Me conta um pouquinho desse título. Sim. Então, primeiro eu vou pegar o teu gancho ali da neurociência, que parece realmente uma coisa muito assim, fora da realidade, mas a neurociência ela está incluída no nosso dia a dia. E a ideia da Neuronova, né, e a minha ideia da professora Simone como neurocientistas, é realmente traduzir a neurociência, que nada mais é do que a ciência que estuda o cérebro. E o cérebro é o órgão que nos guia, né, em todas as nossas atividades, nos nossos comportamentos. Então, daí a importância da neurociência para o nosso dia a dia. E com relação a esse título, Karina, no ano passado, em 2022, primeiro semestre de 2022, e no segundo semestre de 2021, eu apareci num ranking das cientistas mais influentes do mundo. Olha que chique! Chique, né? Fiquei bastante feliz. E foi um título que conseguiu levar o meu nome e, consequentemente, da Neuronova também, né? Para vários cantos. Então, foi bastante, assim, interessante, me deixou bastante feliz esse título. Que bacana.
E, Fábio, você estava falando ali que você faz mentorias, né? Isso. Você tem um programa de mentorias. E qual é o teu público que você acha que atinge? Ou tem mulheres de qual faixa etária? Explica um pouquinho, assim, quais se encaixariam, quais são as maiores queixas das mulheres. A gente quase não tem queixa, né? Quase nada. Então, assim, Karina, dentro da Neuronova, a gente tem um produto, né, que é chamado Método Neuronova para um cérebro de alta performance e que tem como objetivo ajudar mulheres de diferentes faixas etárias, né, em diferentes fases da vida, a desenvolverem todas as potencialidades do seu cérebro para conquistar aquilo que desejam. Então, as mulheres que vêm para o nosso método e que se interessam em utilizar a neurociência no seu dia a dia, elas buscam coisas diferentes. Então, algumas, né, nos procuram porque são extremamente ansiosas, por exemplo. Essa é a queixa mãe, né, a maior dor assim, da nossa audiência, digamos. Tem mulheres que nos procuram porque têm problemas de relacionamento, problemas de alteração de humor, por exemplo, que são muito comuns, muito corriqueiros. Fábio, eu tô com problema de memória, eu não consigo mais ser produtiva como eu era, né? Ou eu simplesmente estou numa fase da vida em que eu não me encontro mais. Então, o que está acontecendo? Me ajuda a colocar a cabeça no lugar, entre aspas, né? Então, o método Neuronova, ele tem esse objetivo, né? Que é, na verdade, desenvolver todas as potencialidades do cérebro da mulher, utilizando ferramentas comportamentais, ou seja, mudando o teu comportamento para que elas conquistem aquilo que elas desejam. Que mulheres vêm até nós, né, no método? É um método que, a partir dos 18 anos, qualquer mulher já estaria apta a fazer. Mas o que é muito comum? Mulheres ali na sua faixa etária dos 35, 36 anos, até mulheres dos 55, 60 anos. Essa é a grande faixa, né, etária que nós encontramos ali no método. E todas se beneficiam de formas diferentes, né, do método, porque dependendo da fase da vida em que nós nos encontramos, nós estamos enfrentando batalhas, né, que são comuns ou diferentes entre elas, exatamente. Mas se ganha muito, né, conhecendo como o nosso cérebro funciona, basicamente, e entendendo por que eu tenho um comportamento X, ou por que eu fico ansiosa, ou por que eu tenho alterações de humor, e o que eu posso fazer para desviar essa rota para uma rota um pouco menos sinuosa, digamos assim, né, para que eu tenha uma caminhada um pouco mais leve. Então, basicamente, é isso que a gente oferece ali no método Neuronova, e essa é a faixa etária básica das mulheres ali. E é um programa muito... É um programa inovador, pelo que eu vi, assim, não vi nada ainda muito assim, parecido com o que vocês estão proporcionando. E eu acredito que seja um programa que ele tende a trazer muitos benefícios. Porque, sim, como nós falamos hoje, as mulheres, enfim, né, como nós estamos falando das mulheres, eu vou falar as mulheres. Mas os homens também têm essas queixas. A ansiedade, que eu acho que, não sei se posso estar enganada, mas deve ser a principal queixa. É a principal queixa, Karina. E assim, se nós pararmos para pensar que o Brasil hoje é o país mais ansioso do mundo, não é de se esperar o contrário, né? Que a ansiedade seja uma queixa, por exemplo, um pouco comum. As mulheres e os homens, mais especificamente aqui, né, pensando em Neuronova, as mulheres elas são muito afetadas por essas alterações de pensamento, né, por essa nossa dificuldade, muitas vezes, de viver no momento presente. Porque a ansiedade, ela tem um padrão neural, digamos assim, que é muito caracterizado por isso. Eu não consigo me manter no momento presente. Aqui. Então, uma mulher extremamente ansiosa, um homem extremamente ansioso, ele está conversando com você aqui agora, mas a mente dele, o cérebro dele já está pensando, mas o que eu tenho que fazer depois? Mas e será que ela está gostando? Será que as pessoas que estão assistindo estão achando bom? Mas e se eu esquecer uma palavra? E se eu errar? Ou seja, é um pensamento que está muito programado para o futuro. E cada vez mais a gente vê que as pessoas estão nesse padrão ansiedade. A gente poderia, né, comentar sobre vários pontos que nos levam a esse padrão um pouco mais ansioso hoje. Então, redes sociais, por exemplo, né, que nos pensa, você tem ali na tela do teu celular uma novidade a cada segundo. Então, você passa o dedinho ali para o lado, você tem uma novidade. Quando você vem para o mundo real, que não é tão cheio de novidades assim, o teu cérebro, ele não acha tanta graça daquele mundo
tão pouco diversificado, né, quanto as redes sociais. Então, cada vez mais a gente usa as redes sociais, por exemplo, de forma indiscriminada, e isso aumenta a ansiedade. Eu ficar pensando no futuro, né, sem conseguir me manter no momento presente, isso aumenta a nossa ansiedade. Então, é uma dor assim, bastante grande das mulheres, e é um problema sério, porque os transtornos de ansiedade são porta de entrada para outras doenças, né? Então, desencadeiam outras doenças. A gente já sabe que existe essa comorbidade, né, que a gente diz. Então, o transtorno de ansiedade é comum também em mulheres que têm depressão, é comum também em mulheres que têm, por exemplo, problemas cardiovasculares, ou seja, vai se criando um emaranhado de problemas, né, que quando eu consigo resolver isso lá no começo é muito mais interessante. Então a ansiedade é realmente uma grande dor, o transtorno de ansiedade, né, propriamente dito, e é um ponto bastante interessante para a gente começar a trabalhar, porque a partir do momento que eu mudo o meu comportamento, eu mudo a minha forma de enxergar as coisas, eu mudo esse padrão ansioso, né, que se tem. E muitas acabam achando que a medicação é o único caminho, né? E não é. Você vai provar isso. Porque eu sei que eu tenho amigas que falam assim, eu estou medicada. Eu sou ansiosa, mas eu estou medicada. Então, tá tudo certo, não preciso fazer mais nada. E eu acho que a Neuronova traz saídas em vários aspectos, pelo que você me falou, atividade física, alimentação, que você pode mudar isso. Isso. E aí você tocou num ponto muito importante. É muito comum as mulheres e as pessoas em geral acharem que existe uma pílula mágica, né, para o tratamento das doenças em gerais, como, por exemplo, o tratamento de transtorno de ansiedade. Mas isso é um equívoco, né? Cada vez que a gente tenta pegar um atalho para a resolução de um problema, a gente está cada vez mais longe da resolução daquele problema. Eu sempre gosto de dizer desta forma, né? Por quê, Karina? O transtorno de ansiedade, ele é multifatorial. Quando eu falo multifatorial, isso quer dizer o quê? Que não é uma única coisa que vai me trazer um transtorno de ansiedade. É um somatório de coisas, um somatório de problemas que eu tenho na minha vida, um somatório de comportamentos que eu adquiri ao longo da vida e que estão me propiciando ter esse comportamento mais ansioso, né? Logo, se tem muitas coisas que influenciam, né, no aparecimento desse transtorno da ansiedade, e eu atacar uma única ponte, né, de todas essas coisas que apareceram, eu vou conseguir resolver parte do problema. Mas o problema é multifatorial. Então, eu preciso olhar para o todo. Eu preciso resolver todas essas arestas para ter uma vida mais plena, uma vida mais saudável. E é isso que a Neuronova propõe. Que o medicamento, muitas vezes, ele é importante, muitas vezes sim. Isso quem vai dizer é lá o psiquiatra, né? Que vai uma atender crise, talvez. Uma crise, ou, né? Mas a crise é quando já foi, né? Já está no extremo. Você pode evitar isso? Porque vamos pensar, né? O que o medicamento ele faz? Ele vai modular os teus neurotransmissores, que são aquelas substâncias químicas que fazem com que os neurônios se comuniquem. Então, lá dentro do nosso cérebro, existem várias células, e essas células elas se comunicam através de substâncias químicas. Então, o medicamento ele vai modular, né, esses neurotransmissores, vai organizar a casa ali dentro. Só que se você não mudar o teu comportamento base, você continua tendo alterações desses neurotransmissores. Então, você vai ficar dependente do medicamento para o resto da vida. Né? Então, o medicamento muitas vezes é importante, sim, mas não só o medicamento. Alterações comportamentais. Por exemplo, uma das ferramentas mais assim, eficazes que se tem hoje, né, para o tratamento do transtorno de ansiedade é a prática regular de exercício físico. A gente já sabe que modula vários neurotransmissores, né, aumenta a dopamina, serotonina, a sensação de bem-estar, de prazer. E a própria meditação, por exemplo. Né? Então, a meditação da atenção plena, eu treinar o meu cérebro para ficar presente no momento presente, né? Para ficar presente no momento atual, para não vagar. Né? E tem um estudo muito interessante que mostra, inclusive, que esse vagar, que é muito característico das pessoas que têm ansiedade, pode nos tornar infelizes. Então, tem um estudo muito legal que eu gosto sempre de citar, que diz assim, uma mente vagante, em inglês, né? Uma mente vagante é uma mente infeliz. E esse estudo, o que ele fez? Ele avaliou pessoas, né?
e tentou, né, buscar uma explicação como que as pessoas se sentem quando estão fazendo uma coisa e prestando atenção no que estão fazendo, ou quando estão fazendo uma coisa e prestando atenção em outra coisa, pensando em outra coisa. E aí eles se deram conta de que quando uma pessoa, por exemplo, está lavando louça e pensando que está lavando louça, com toda a atenção plena lavando a louça, ela é mais feliz do que quando ela está num jantar romântico, numa viagem maravilhosa, mas está com pensamento nos filhos, está com pensamento no que ela deixou em casa. Ou seja, esse padrão de pensamento que nos leva, né, a viver num momento que não é o momento atual, inclusive nos deixa mais infelizes. Então, para você ver o quanto que é, assim, o quanto que uma coisa vai se ligando à outra, né? Esse padrão ansioso, ele, inclusive, nos deixa infelizes, né? E aí a gente estava até comentando, se me permite. Claro. Eu consigo falar, né, sobre tudo isso, sobre o ponto de vista da neurociência, né? Mas consigo falar por experiência própria, porque eu já vivi esse transtorno de ansiedade na pele, né? Então, muitas vezes, quando as pessoas elas me escutam falar, né, sobre você tem que mudar o seu comportamento, você tem que mudar o seu olhar sobre, né, um transtorno de ansiedade para que você consiga mudar, muitas vezes as pessoas, né, podem pensar, não, mas ela é uma neurocientista, para ela é um pouco mais fácil, porque ela entende como acontece. Não, eu já, como neurocientista, vivi o transtorno de ansiedade na pele há uns 8 anos atrás, mais ou menos, e de uma forma que foi incapacitante para mim. Então, chegou um certo dia, né, eu vivendo a vida da forma que Deus deixava, né, então apagando um fogo atrás do outro, trabalhando muito para não prestar atenção no que estava acontecendo, e até que um dia, num sábado, eu realmente passei muito mal. Eu tive uma crise de ansiedade que, na época, eu imaginava que aquilo era um problema cardiovascular, porque aumentou muito o meu batimento cardíaco, a minha frequência respiratória, eu fiquei muito ofegante, o coração quase saindo pela boca. Fui parar no pronto atendimento. Lá no pronto atendimento, né, o pessoal da equipe de saúde fez os exames que eram necessários e me contaram, olha, você não tem nenhum tipo de problema cardiovascular, você está tendo uma crise de ansiedade, você tem transtorno de ansiedade generalizado. Então, agora, eu tinha 2 opções. Parar e olhar para aquela crise de ansiedade, para aquele transtorno, e olhar o que estava acontecendo na minha vida, que eu precisava mudar para que aquilo não mais se repetisse, ou eu continuava, né, com aquelas crises insuportáveis e que estavam debilitando a minha vida, né? Estavam me fazendo ficar freada ali, porque a ansiedade ela faz isso com você, né? Quem nos ouve hoje e passa por isso sabe que a ansiedade ela nos deixa paralisada diante de muitas situações. E aí, naquela época, eu mudei meu comportamento, mudei as minhas escolhas, mudei os meus hábitos de vida e hoje sou outra pessoa. Então, não isso só... é muito importante, né, muito, Fabi? muito. Porque você, é que nem você falou, as pessoas podem achar que é muito fácil, mas não, você também consegue ver pelo outro ângulo o que aquela mentorada que está ali, tá passando, que para algumas pessoas pode dizer assim, ai meu Deus, e eu escuto muito, ai tá com depressão, é frescura, é isso. Não tem nada de frescura, é uma doença. Que ela pode te colocar no fundo do poço. Sim, e você sabe que até me veio algo agora à mente que muitas vezes antes desses descompassos, né, da ansiedade se tornarem uma doença, que é o transtorno de ansiedade que a gente diz, que talvez valha a gente fazer uma diferenciação, né? Todo mundo tem que ter um pouco de ansiedade, porque a ansiedade nos coloca para frente, nos faz, por exemplo, nos preparar para o podcast que, né, nós vamos fazer hoje, porque caso contrário vai dar tudo errado. Então, essa ansiedade, né, esse sentimento de que eu preciso me preparar, porque senão algo pode dar errado, é importante para todos, em todas as fases da vida. Mas quando isso ultrapassa um limite e te faz ficar muito preocupada em função daquilo que está para acontecer, aí isso começa a ser patológico. Mas antes de ser patológico, o nosso cérebro nos dá sinais.
Entende? Então, não é assim, por exemplo, um dia eu tenho uma ansiedade fisiológica e no outro dia eu estou com um transtorno de ansiedade. Não, teu cérebro vai te dando sinais. É uma dor de cabeça, é uma irritação que você não presta atenção, é uma falta de memória que você não prestou atenção também. Ou seja, existem sinais clínicos que o nosso cérebro vai nos dando, que se nós juntarmos tudo e colocarmos, né, conseguirmos colocar isso de modo que a gente consiga quantificar, eu consigo perceber que eu estou ali em cima do muro. Se eu não mudar o meu comportamento, eu vou atravessar o muro para a linha lá do transtorno da ansiedade. Eu vou ficar doente. Se eu tomar, né, atitudes corretas, mudar comportamento, hábitos, mudar meu mindset, que a gente diz a minha mentalidade, eu posso recuar. Eu posso voltar ao estágio de saúde. Ainda há tempo. Entende? Então, muitas vezes, e nós mulheres, como estamos muito preocupadas com muitas coisas o tempo todo, muitas vezes nós não paramos para ouvir o que o nosso corpo tem a dizer. Porque isso também é algo que nós ali na Neuronova gostamos muito de comentar. O cérebro coordena, né, os sinais que ele manda para o nosso corpo. E o nosso corpo manda sinais para o nosso cérebro. É o tempo inteiro uma troca. Então, se nós formos atentas o suficiente, conscientes o suficiente, para prestar atenção nos sinais que o nosso corpo está dando, a gente consegue fazer uma leitura indireta do que o cérebro está querendo nos dizer. Entende? Só que muitas vezes a gente não presta atenção. Porque as prioridades da mulher sempre são outras, né? Muitas. Todas as possíveis. Eu sempre falo e sempre comento sobre isso, que a prioridade é o filho, o marido, daí depois vem o neto, daí vem várias outras. Isso. E às vezes até eu brinco assim, teve uma seguidora minha que falou no inbox lá comigo, Karina, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo, mas hoje eu não tenho condições financeiras. E aí eu fiz uma pergunta para ela. Mas se amanhã quebrar a tua máquina de lavar roupa, qual máquina que você quer? Ela já sabia na ponta da língua. Então, assim, são prioridades. Isso. Né? E as mulheres, elas não são as suas prioridades. E se elas não estiverem bem, Fábio até me corrija, né? Meu Deus, eu dando minha opinião aqui para neurocientista. Mas se as mulheres não estiverem bem, o casamento não vai bem, ao redor delas, elas têm que ser a base para que tudo fique bem. Isso, e aí essa tua fala é perfeita, porque aí vem a importância de nós nos colocarmos em primeiro lugar. Então, dentro do método Neuronova, um dos pilares, né, que nós temos é a autoestima. E a autoestima, você bem sabe, né, Karina? Perpassa pela autoimagem, por exemplo, eu me apresentar bem, eu gostar daquilo que eu vejo no espelho, mas também eu me gostar em qualquer fase da vida e eu me priorizar antes de qualquer coisa. Então, se eu consigo me tornar uma mulher que me prioriza, eu consigo atender o meu filho com mais assertividade, eu consigo ser uma melhor companhia para o meu esposo, para o meu companheiro, eu consigo ser uma melhor irmã, uma melhor filha, uma melhor profissional. Caso eu tente fazer o contrário, eu coloco, por exemplo, o foco no filho. No momento que esse filho sai de casa, Karina, vem a conta para pagar. Né? A casa cai. A casa cai. Por quê? Porque você passou metade, às vezes, da sua vida dedicando todo o seu tempo para aquela pessoa que agora tem a vida própria e você precisa focar em algo. Aí vem aquele vazio existencial. O que eu vou fazer? Quem sou eu? Exato, né? Vem a crise da meia-idade. E você sabe que essa pergunta é uma que eu gosto bastante de fazer também, que é o quem é você, né? Quando você para na frente de uma mulher e pergunta para ela quem é você, geralmente ela traz algumas descrições assim. Eu sou a fulana de tal, tenho tantos anos, sou casada com fulano, a minha profissão é essa. Tá, mas não é isso que eu quero saber. Eu não quero saber o papel que você representa na sociedade. Eu não quero saber a tua idade porque isso não importa. Entende? O que eu quero saber? Eu quero saber quem é você. Então, quais são as tuas qualidades, quais são os teus sonhos, quem é você na tua essência. Entende? Porque é esse registro que nós chamamos de mindset, né, as nossas crenças fundamentais, que nos fazem seguir adiante diante de qualquer situação. Então, quando meu filho for embora e eu não for mais a mãe coruja daquele filho todo dia, eu continuo tendo meu valor.
Se o meu marido for embora e me deixar, não tem problema, porque eu não sou o meu casamento. Eu sou aquilo que eu penso, as minhas qualidades, entende? Sim. Então, é esse pensamento que muitas vezes a própria sociedade desconstrói. Porque parece que a mulher ela tem que ocupar papéis muito bem delimitados, e quando ela não tem aqueles papéis, é como se ela valesse menos. Sim. Entende? Então, a nossa sociedade ela faz um pouco essa bagunça na nossa cabeça. A questão da idade é uma questão que pesa muito também, impacta muito as mulheres, né? E que a gente tenta desconstruir na Neuronova. Hoje a gente já tem uma diferença entre idade biológica e idade cronológica, né? Isso quer dizer, eu posso ter uma idade biológica, que é aquela idade que eu tenho, uma idade cronológica, desculpa, que é aquela idade que eu tenho desde quando, né, em função de quando eu nasci. Sim. Então, hoje eu tenho 37 anos. Mas eu posso ter um corpo, uma performance do cérebro, um comportamento, uma vontade de viver que corresponde a uma menina de 18 ou a uma senhora de 60. A escolha Depende é tua. das minhas escolhas. É. Então, a idade é uma coisa que também não importa mais na sociedade em que a gente vive, porque hoje a gente sabe que os nossos comportamentos impactam, inclusive, na nossa idade biológica. Então, a gente tem que cuidar muito, né, com aquilo que a gente internaliza para dentro de nós e com a carga que a gente leva para a nossa vida. Então, essa cobrança. Nós mesmas nos cobramos. Isso e mesmo. eu até vi ali também a questão nas mentorias, a questão alimentar. Isso tem tudo a ver, né? Porque são ainda mais, né? A partir dessa idade que você falou ali, 35 anos, as mulheres acabam diminuindo a produção hormonal de algum, né? E eu sei que não sei de todos os hormônios, mas eu sei, né? Usinas que chamam, dopamina, não sei o que, serotonina. E isso tudo acaba refletindo no nosso dia a dia. Com certeza. E com os alimentos e exercícios físicos que vocês auxiliam, né? Essa jornada, porque é uma jornada. É uma jornada. A gente consegue alterar essa produção? Com certeza, Karina. Veja só, nós temos que entender que todos os nossos órgãos, como que os nossos órgãos se mantêm vivos? Pensem, é uma coisa viva, né? O nosso cérebro, ao contrário do que muita gente pensa, ele está mudando o tempo todo. Porque há um tempo atrás se tinha aquela ideia de que o nosso cérebro ele era imutável. Então, que a gente nascia com um número X de células e que o nosso cérebro ele nunca mais iria mudar. Só iríamos perder. Só iríamos perder performance, exatamente. Esse era o pensamento, né? A gente iria perder célula, iria perder performance. Hoje a gente já sabe o quê? Que quando eu, por exemplo, tenho uma alimentação, entre aspas, né, correta, ou aquela que é mais condizente com o cérebro de alta performance, eu mudo completamente os neurotransmissores que estão sendo produzidos ali, eu mudo os meus hormônios, tá? Eu mudo toda a forma como o meu cérebro se comunica, porque, claro, o alimento é a matéria-prima para o meu cérebro, entende? Sim. A gente come, é o combustível. Vamos pensar bem assim no, né? É o combustível. É, num palavreado bem simples. A gente come, esse alimento ele é processado lá dentro do nosso organismo e eu tenho moléculas pequenininhas que vão servir para construir a estrutura do meu cérebro, a estrutura do meu coração, a estrutura do meu fígado e por aí vai. Então, quando se tem aquelas frases meio clichês, assim, né? Sim. Você é o que você come. Sim, você é o que você come. E isso pode mudar completamente a forma como o teu órgão responde, inclusive às adversidades, né, da vida. Então, a gente já tem vários estudos, por exemplo, que mostram alimentos industrializados, qual é o impacto que esses alimentos têm, né, para a performance do nosso cérebro, para a nossa memória, para a situação, por exemplo, ansiedade, que nós estávamos falando. A gente sabe que alimentos industrializados aumentam as crises de ansiedade. Então, o que eu estou comendo está impactando na forma como o meu cérebro responde a uma situação. Inflama. Exatamente. Eu sei porque eu passei por uns detox, né? E eu tirei alguns alimentos do meu dia a dia e eu vejo hoje isso que eu não fiz tudo que deveria ser feito. Mas eu já senti muita diferença. E, por exemplo, num final de semana que eu chuto o balde ali e como umas coisinhas e bebo umas coisinhas, aí na segunda, terça-feira, meu organismo
até para fazer exercício, ele está mais devagar, ele está inflamado. E eu acredito que é isso aí. E isso não quer dizer quantidade, né, Fabi? Não. Quando vocês falam aqui... Não. E isso é algo também que nós precisamos desmistificar, né? Então, muitas vezes a pessoa pensa, ter uma alimentação saudável, ter uma alimentação adequada, uma alimentação assim que é mais propícia para um cérebro que funcione direito. Isso não quer dizer que você vai comer só alface, por exemplo, ou que o teu prato vai ser bem mirradinho, com uma porção muito pequena de cada coisa. Não. Você vai comer comida de verdade, em proporções tal, né, que isso vai trazer um bem-estar a longo prazo. Então, não tem nada a ver com, por exemplo, dietas restritivas, porque isso também é péssimo. A gente na Neuronova abomina isso as que eu ia dietas perguntar, restritivas. como é que é? Porque eu penso assim, eu como, né, pessoa normal, eu acho que essas dietas, elas até vão. Mas chega um momento que aí você desiste para sempre. Isso. E aí não funciona. É. Porque não tem que ser por um período, tem que ser para a vida, né? Isso. E essas dietas restritivas, por exemplo, elas podem funcionar em algumas situações específicas, quando muito bem prescritas, ok. Mas, na grande maioria das vezes, por exemplo, dieta que corta o carboidrato, né? Que as pessoas têm um medo do tal do carboidrato. Sabe qual é o principal combustível para o nosso neurônio? Carboidrato. Então, a hora que você corta carboidrato, você está cortando a principal fonte de energia para o seu neurônio. Você está podando ele, você está diminuindo a performance. Então, o cortar carboidrato não é a saída. É você saber combinar o carboidrato, por exemplo, entende? É você saber combinar esses alimentos da forma mais adequada. É você saber escolher aqueles alimentos que a gente chama lá no método de neurofood, né? Aqueles alimentos que são legais para o cérebro, né? Mas também não existe um super alimento. A gente também não gosta dessa tendência que se tem, né? Um super alimento. Então, a partir de agora, eu vou comer abacate, que é super saudável, tem gorduras boas e tudo mais. Vou comer só abacate e vou ter um cérebro super funcional. Não existe um super alimento. Existem alimentos que são interessantes, né? Sob diferentes pontos de vista nutricionais e que vão trazer benefícios para o seu cérebro. É isso, né? O mesmo vale para o exercício físico, né? O mesmo vale para os nossos outros comportamentos, para a tua mentalidade. Não existe uma fórmula mágica, não existe o melhor. Existe aquele que você consegue manter por mais tempo. Eu sempre gosto também de deixar claro isso. As pessoas muitas vezes nos questionam, né? Mas então qual é o melhor alimento? Qual é o melhor exercício físico? Então, fazendo só isso, cérebro? Tá bom. Qual é o melhor exercício físico para o meu cérebro? Aquele que você consegue manter por mais tempo. Aquele que você gosta de fazer, né? Aquele que te deixa feliz. Isso também importa. E aí a importância de nós conseguirmos perceber o que é bom para nós e que não necessariamente é bom para o outro, né? Então, você pode ter uma modalidade de exercício físico lá que você ama e que você consegue manter. Se eu for tentar te copiar, talvez não dê certo, né? Então, o que a gente tenta mostrar no método Neuronova é o que a ciência já mostrou que é interessante e que dá certo. Só que dentro do que a ciência já mostrou, existe um leque de possibilidades. E aí cabe a cada uma das mulheres, né, entenderem o que é melhor para si. Aquilo que se adequa melhor ao meu estilo de vida, aquilo que se adequa melhor àquilo que eu gosto, enfim, as minhas preferências. E isso trazendo prazer também ativa outros, né? Não só o que o exercício está te trazendo, mas outros hormônios do bem-estar e tudo mais que fazem parte desse conjunto, né? Com certeza. Eu, assim, sou até suspeita, porque eu sou uma fã da prática regular de exercício físico, e quanto mais eu leio e quanto mais a fundo eu vou nos conteúdos da neurociência, mais fã eu fico. Porque, assim, se existe, bem entre aspas aqui, tá? Sim. Uma estratégia, assim, que é meio que universal e que vai fazer com que todos os teus parâmetros fisiológicos melhorem, é a prática de exercício físico regular. E quando eu falo exercício físico, talvez venha à mente das pessoas que nos ouvem agora, né? Talvez ela está falando, assim, de uma prática muito evoluída, um crossfit, Não. Se você é sedentário e você começa a fazer uma caminhada de 10 minutos, você já tem aumento de dopamina, serotonina em 10 minutos de caminhada. Então, o benefício que isso trará para o teu humor, por exemplo, é muito significativo.
Aí, claro, que a ideia é sempre você avançar, né, na escalar, digamos assim, essa tua prática. Então, se um mês atrás eu era sedentária e agora comecei a fazer 10 minutos de caminhada, ótimo, mas eu não posso parar no 10 minutos de caminhada, eu tenho que evoluir, seguir, né? Os benefícios são, assim, ó, gigantescos, enormes. Para o humor, para, né, nossa saúde cardiovascular, para a saúde do nosso corpo como um todo, né? Então, para manter níveis de açúcar no sangue, o nível das, entre aspas, gorduras no nosso sangue, para né? gastar os carboidratos. Para gastar os carboidratos e para manter a saúde do nosso cérebro. Sim. Então, o exercício é muito, muito, muito importante. Um dos pilares, né? Sim. E assim, quem está nos ouvindo aqui, quem está nos assistindo, como que funciona? Como é que elas entram em contato com vocês, né? Para entender melhor esse programa, que quanto tempo é de mentoria? Então, o método Neuronova, ele funciona da seguinte forma, Karina. As meninas participam de aulas online e ao vivo, comigo e com a professora Simone. Então, nós explicamos o porquê de cada coisa que vai acontecer, e isso também é extremamente importante, porque quando nós entendemos o porquê de uma determinada tarefa, fica mais fácil executá-la, né? Então, o método consiste de aulas, né, teóricas, ao vivo, um grupo, né, um canal de tira dúvidas e protocolos práticos. Então, a mentoria é diferente de um curso, né, que isso sempre nos perguntam, porque ela tem o passo a passo. Então, assim, muito bem, entendi que mudar a minha mentalidade é importante, mas como que eu vou fazer? Né? Eles terão esse suporte. Exatamente, elas recebem esse protocolo que a gente diz de como começar a incluir aquela atividade no dia a dia. Mudar a minha alimentação é interessante, mas como? Por onde que eu começo? Muitas vezes as pessoas, elas sabem que elas precisam mudar, mas elas não sabem por onde começar. Então, essas aulas, né, e esse protocolo, elas vão recebendo semana a semana para ir construindo um comportamento, porque não é algo que você muda também da noite para o dia, né? Então, vai se construindo esse novo comportamento durante 2 meses. Então, durante 2 meses, nós temos aulas e protocolos sendo incluídos ali no dia a dia dessas mulheres. E elas continuam recebendo suporte, né? E nós continuamos de mãos dadas com elas durante 6 meses. Então, por quê? Porque o acompanhamento, ele, apesar de ser em grupo, existem as individualidades. Então, a Karina vai ter uma dificuldade, a outra fulana vai ter outra, e a outra vai ter outra dificuldade. Então, existem essas particularidades que também precisam ser acompanhadas. Então, nós ficamos durante 6 meses acompanhando essas meninas também, para que elas consigam evoluir ali, né, na maior dificuldade delas e consigam cada vez avançar mais. E esse acompanhamento é muito, muito importante, né, Fábio? Porque muitas pessoas que começam uma atividade física, começam uma dieta, começam uma mudança de vida, a maioria desiste até, né? A maioria. E até porque, assim, ó, Karina, além de desistir, a pessoa, primeiro, né, para que a gente mude um comportamento, a gente precisa entender o porquê, a importância daquilo. Então, por que eu preciso mudar o comportamento? Muitas vezes você vai, por exemplo, num médico, aí o médico vai te dar uma orientação, né? Olha, você precisa perder peso, você precisa diminuir o consumo de açúcar, você precisa melhorar o teu colesterol, vão vir várias orientações. Sim. Só que as pessoas não sabem como fazer, entende? Então, a Neuronova é o como fazer, o como que eu vou conseguir mudar esses comportamentos. Esse acompanhamento. Vai começar assim, vamos fazer assado. Exatamente. E como você falou, achei legal a colocação que você fez ali, estarmos de mãos dadas. E é esse apoio que eu acho que elas acabam desistindo por falta de ter alguém do teu lado. Isso. Eu sempre brinco, quando você marca com uma amiga para ir para academia, você vai, né? Exato, exatamente. Mas quando é para você ir sozinha, hoje está chovendo. Ai, não, hoje estou com preguiça. Não, hoje não estou legal. Mas a partir do momento que você tem alguém do teu lado, de mãos dadas, você vai. E essa questão do grupo, né, do pertencimento, a hora que você entra em um programa como esse, você passa a pertencer a um grupo de pessoas que têm o mesmo objetivo, que é ter um cérebro melhor, ter um cérebro que performa melhor, né, que funciona melhor. Então, só por esse fato de você pertencer a um grupo e você saber que as pessoas vão passar por dificuldades parecidas com as tuas, que vão ter vontade de desistir talvez na metade do caminho,
assim como você. Então, você vai passando os perrengues, como a gente diz, ali junto com mulheres que são mulheres reais, cada uma com seus problemas, com seus filhos, com seu trabalho. Então, só o fato de você ser pertencente a um grupo de apoio, né? E você utilizar ferramentas que são comprovadamente válidas, já é, assim, um passo muito grande, né? Dessa jornada. É meio caminho andado, eu já diria, porque você já tem essa estrutura. Isso, porque é importante nós frisarmos que no método Neuronova, nós utilizamos ferramentas que são embasadas em ciência, em neurociência. É diferente de eu utilizar, por exemplo, a experiência de vida da minha vizinha. Não é que a minha vizinha não possa me dar conselhos e não tenha uma experiência de vida válida, mas será que isso vai funcionar para mim? Não sei. Quando eu utilizo um dado que é científico, aquilo foi testado em milhares de pessoas. Então, eu tenho o que a gente chama de validação daquela ferramenta. Então, eu sei que quando eu aplicar para mim, a probabilidade de dar certo é muito maior. Entende? Então, você tem esse suporte, né? Tem esse suporte. E a parte genética, Fábio, ela tem a ver, né? Se fala muito sobre o genético. Algumas pessoas até, brinco que acabam usando como muleta, né? Eu sou assim, pronto, e não vou mudar, e tem que me aceitar como é que eu sou. Não é causa assim da minha genética, né? Eu sou assim mesmo, não vou conseguir mudar, já falo, não vou conseguir mudar. O que, né? Como você trabalha com estudos, onde que entra a genética nisso? Bem legal a tua pergunta, Karina. Há um tempo atrás também, quando não se tinha tanto conhecimento como se tem hoje, porque a ciência ela muda, ela evolui, né? Talvez o que eu estou falando aqui hoje, daqui a um ano já não seja verdade absoluta, porque a gente tem que seguir a evolução dos estudos que aparecem. Então, há um tempo atrás, o que se acreditava? Que a gente recebia um material genético lá dos nossos pais e que esse material genético ele era determinante das nossas doenças, era determinante da nossa vida, era determinante total daquilo que acontecia para nós. Então, se estudou muito tempo, né, a participação dos genes nas doenças, a participação dos genes no comportamento. Então, se, por exemplo, eu tinha diabetes tipo 2, as pessoas se preocupavam, é genético. Eu tenho colesterol alto, é genético, porque meu pai também tem. Eu estou acima do peso. Mas o meu pai é acima do peso e a minha avó era acima do peso, a minha família toda é acima do peso. E se colocava muito a culpa na genética. O que já se sabe hoje, né? Há um tempo, né, de um tempo para cá, que existe um outro termo que se chama em ciência de epigenética. Epi é um termo, epi é um prefixo ali que significa acima da genética. Ou seja, a gente descobriu que existe algo que está acima da nossa genética, que é basicamente o nosso estilo de vida, nosso comportamento, os nossos hábitos. Hoje já se sabe que de tudo aquilo que nós temos na nossa vida, 30% é em função da genética. Então, 30% é realmente material genético que eu não consigo mudar. Não muda a cor dos meus olhos, não muda a cor do meu cabelo, por exemplo, com comportamento nenhum. Agora, outros 70% eu consigo mudar com comportamentos adequados, com mudança de estilo de vida, com mudança de hábitos. Então, muitas vezes, uma pessoa está acima do peso e o pai dela também, e a avó dela também, porque se passou um estilo de vida ao longo, né, daquelas gerações, exatamente, e esse estilo de vida perdurou, e é por isso que todo mundo está acima do peso, porque todo mundo come mais ou menos da mesma forma. Se eu mudo aquele comportamento, aquele estilo de vida, eu mudo o peso daquela pessoa e posso mudar o do pai, posso mudar o da avó também. E isso é tão interessante que hoje a gente já sabe que, por exemplo, se eu tenho hábitos de vida saudáveis, eu consigo mudar os meus genes de modo a passar genes mais saudáveis para a minha prole. Então, se um dia eu vier a ter filhos, por exemplo, mantendo um estilo de vida saudável, eu consigo ligar ou desligar genes, entende? Sim. Nós temos genes, por exemplo, que Esse são... eu não quero passar. Isso. Da preguiça. Eu tenho genes, por exemplo, da doença, que eu posso desligar com o estilo de vida. Eu diminuo a probabilidade daquela doença acontecer. Então, vou pegar um caso meu mesmo, né, familiar. A minha família tem casos de doença de Alzheimer, né? Minha avó teve doença de Alzheimer. Então, muito provavelmente, eu tenho um gene, uma probabilidade maior de desenvolver doença de Alzheimer.
Mas isso não é definitivo. Isso não quer dizer que eu vou ter doença de Alzheimer. E como que eu posso evitar isso? Mudando meu estilo de vida. Porque quanto mais alimentação saudável eu tiver, quanto mais exercício físico, mais meditação, quanto mais o meu mindset for correto, mais menos probabilidade. Menor é a probabilidade, né, de eu desencadear aquela doença. É mais fácil eu desligar aquele gene. Na verdade, é uma cura através de hábitos. Que você vai... Uma cura não. Uma prevenção através de hábitos. Exatamente. Então, eu consigo desligar aquele gene. Isso quer dizer que aquele gene vai ficar desligado para sempre? Não. Porque se eu voltar a ter hábitos inadequados, eu posso ligar o gene de novo. E a minha probabilidade aumenta novamente. Entende? Então, mas veja, está nas nossas mãos. 70% é altíssimo. 70% do que acontece na minha vida, na minha saúde, está nas minhas mãos. E isso pode ser bom ou pode ser ruim, né? Eu brinco assim também. É bom porque está nas nossas mãos, mas é ruim porque está nas nossas mãos também. Então, a gente tem que pensar exatamente nas escolhas que nós vamos ter. E aí, eu vou emendando um pensamento no outro. Pode emendar, que tá bom o assunto. Aí, se me permite, às vezes as pessoas pensam assim, nossa, mas então eu nunca mais vou poder comer um brigadeiro numa festa de aniversário, porque senão eu vou ligar o meu gene atrelado ao diabetes tipo 2. Não. A vida, na minha percepção e na percepção da neurociência, é uma questão de equilíbrio, né? Não é a exceção que vai me fazer ligar ou desligar um gene. É a constância. A chave da saúde mental, a chave da saúde como um todo é constância. Então, se eu mantenho hábitos saudáveis, se eu vou praticar exercício físico todos os dias, se eu me alimento corretamente, no final de semana eu como um brigadeiro, não vai ser isso que vai fazer a diferença, entende? Então, a gente precisa entender que não existe milagre e que o caminho é a constância. Eu preciso sempre me manter constante em bons hábitos, bons pensamentos, boas escolhas, para que eu consiga lá o resultado final, que é, por exemplo, desligar aquele gene que eu não quero que prevaleça. E de vez em quando sair chutar o balde. Não tem problema nenhum. Né? Eu, geralmente, na sexta ou no sábado, meu balde tá longe. Mas daí penso eu que na segunda tá tudo certo e volta a rotina. E senão também a gente não vive, né, A constância é muito importante. Muito, muito, assim, importante. Você manter constância nas suas escolhas. Não é a exceção que vai te fazer infeliz, não é a exceção que vai te fazer doente. É o equilíbrio entre as tuas escolhas, entende? Que bacana. E eu fico muito feliz com a sua participação, quero agradecer. Imagina. Né? Foi um grande prazer, assim, ainda mais num aspecto voltado para as mulheres, voltado para o bem-estar. É um projeto maravilhoso, o Neuronova. Quem não segue o Neuronova, qual que é o Instagram? @neuronova_neurociência. Se você coloca Neuronova lá, já vai aparecer. Já vai achar. Então, acompanhe pelas mídias sociais, porque a Fabi traz sempre conteúdos legais, que por mais que você não esteja participando das mentorias, sempre tem algo que ela vai agregar para a tua vida. Então, eu tenho acompanhado e acho muito bacana. Eu acho que é o futuro. Legal. Uma prevenção que vai ser, né, daqui a pouco vai virar uma rotina das mulheres. Sim. Então, eu quero, né, deixar aqui o meu muito obrigada, que eu fiquei muito feliz de te receber aqui, muito mesmo. E dizer se você quer deixar um recado especial em relação a tudo isso que nós conversamos, aí deixo aí as palavras para você. Legal. Então, primeiramente, Karina, eu que agradeço. Fiquei muito feliz mesmo em participar desse programa, né, que é, assim, tão inovador também, né, sobre o ponto de vista de rádio, podcast, enfim. Então, obrigada mais uma vez pela oportunidade. E dizer, eu acho que fica aí né, como grande mensagem, é que o poder está nas nossas mãos de mudar a nossa vida. E para as mulheres, talvez, o que eu gostaria de deixar como mensagem, né? Se coloquem em primeiro lugar, primeiro. Saiam do papel de vítima, né? Tenham esse papel, assim, de donas de vocês mesmas e entendam que a partir do momento que nós nos colocamos em primeiro lugar e que a gente começa a fazer as coisas pensando em nós mesmas, no nosso bem-estar, a gente muda o nosso entorno.
a gente não muda só a nossa vida. A gente muda a vida das pessoas que estão ao nosso redor e a gente muda, inclusive, a vida daqueles que ainda nem chegaram. Porque uma vez que você muda o teu estilo de vida, você muda também a tua futura prole, né? Então, que nós sejamos, assim, tão empoderadas a ponto de escolhermos sempre a nós mesmos. Escolher sempre nos colocar em primeiro lugar. Acho que esse é o grande recado. Muito bem, adorei. Adorei também. Que bom, e está convidada a próxima vez que estiver aqui na nossa região. Fica já o convite. Pode deixar, eu volto sim. Então, tá Gostei bom. bastante. Então, uma boa tarde para vocês. Obrigada quem esteve aqui, quem participou. E até o próximo programa.